Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Deus criou Arrakis para treinar os fiéis. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Que amores floridos movem nossos corações. Que amores floridos saciam nossos desejos. Aqui, Daniel Rockenbach. E finalmente eu vou poder dizer: Deus criou Arrakis para treinar os fiéis. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 34º episódio e vamos analisar o 34º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá e boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz o instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 400. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convocar. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Under the blue seals of God! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo lembrou das carpideiras, aquelas mulheres que são contratadas para chorar, lamentar a morte em velórios. Grande Hildon Oliver, seja bem-vindo mais uma vez ao DunaCast. Cara, irei lamentar, mas sem desperdiçar a água nesse momento de transição do nosso menino Paul para o homem Paul. O homem Paul. E olha só, Hildon, nós estamos aqui com ele. Volta aqui para o DunaCast. Já estávamos com saudade, porque Hildon, e a piada não é minha, a piada é dele, eu não consigo viver sem um bom rock and roll e bar. E aí está Daniel Rockenbach novamente. Seja bem-vindo, grande Daniel. Obrigado, estamos aí sempre. Sempre uma satisfação participar e, assim, esse livro eu não canso de falar todo episódio que eu participo. O primeiro livro, principalmente, é muito bem escrito, é muito bom e Duna faz parte da minha vida, assim como o de vocês, né? Estamos aí. Isso é verdade. Estamos esse aí. Capítulo, eu acho até um dos mais interessantes para discutir mesmo, porque ele tem muita coisa bacana, né? Ele é emocionante, com certeza. E ele é um capítulo que ele abre demais, né, sobre o próprio universo dos frames. A gente meio que acompanha essa transição junto com o Paul, o costume, né? Feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. Preciso, Hildon. Não, e dessa vez vai ser tão cuti-cuti, tão docinho, tão uma coisa tão bonitinha. Eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a minha mão. Porque tenha medo. Não, cara, é lindinho. Porque assim, novamente, claro, né? A gente vai pegar uma safra lá de Arrakis, né? 7 tab.
Nós já estamos chegando em Sete Tábua aí com Estilga. Ok. Aí tem lá uma plantaçãozinha de café, bem boazinha. E, obviamente, Rio, dessa vez, né, muitas pessoas botaram lá no grupo de WhatsApp. Para quem não sabe, temos o grupo de WhatsApp de quem apoia a gente no Catarse, quem apoia a gente com o Pix. E temos também um grupo de ouvintes do DunaCast. E lá nos ouvintes do DunaCast, as pessoas conseguiram lá, foram pesquisar safras de café especial. Porém, eu achei essa aqui, né, de Sete Tábua, mas para dar suculência, mas vai ser bonitinho essa, Rio. Essa umidade, essa água que nós vamos colocar nesse cafezinho, ela é, Rildo, das nossas lágrimas ao assistir e reassistir Duna Parte 1, Curti. Foi bonitinho, não foi nem nojeira, assim. Foi fofo. Foi fofo, não foi? Pronto, né? Hoje ele não, como a gente fala aqui, não enguiei, fiquei de boas. Inclusive, enguiou. me remeteu Daniel, a como se fala no sul, a pessoa quando vê uma coisa assim nojenta e faz, como é que se chama esse o que é isso assim? Porque aqui no Nordeste, no Ceará, é enguiar. Olha, eu vou te falar que eu não sei não, viu? Vou te falar que eu não sei se tem uma palavra pra isso lá. Lá vocês não têm, pode cara? crer. Então, nós temos. Enjoado? Nós temos. Aqui Mas pode ser enjoado. no Aqui, específico assim, em termo, não. É porque Seria a interessante. nossa terminologia é mais do que um enjoo. Aquela vontade de dar uma vomitadinha, o enguiar. Enguiar. Enguiar eu já ouvi mesmo. Exato. Aqui eu ouvi quando fui por aí. Olha aí. Olha, Eu acho que o Nordeste nós temos aqui uma várias expressões. cara. nós temos o dicionário de cearenseis, né? Porque essas coisas precisam ser colocadas. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 34. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 33º capítulo, que foi o episódio chamado Eu Sou Muad'Dib. Grande Rio do Grande Daniel, a gente vai fazer uma breve recapitulação desse capítulo 33, Eu Sou Muad'Dib. E aí, vocês, depois que eu falar, vocês complementam com certeza. O capítulo 33, só para relembrar, a gente começa com um excerto bastante interessante, né? Que a gente fala um pouquinho aqui do Imperador Padishah, que ele tinha 72 anos, mas tinha uma aparência de 35 por conta que ele consumia muita especiaria, melange, então fazia com que o envelhecimento dele fosse mais demorado, né? Ele conseguia ter uma saúde melhor, né? Deu uma enganada. Que ele deu uma enganada sem botox, sem nada, né? E é interessante que no capítulo 33 a gente viu um relato da princesa Irulan falando que o pai dela, que às vezes ela sentia que o pai dela estava como se tivesse uma luta constante para escapar das grades de uma gaiola invisível. Tipo, ele estava no poder, mas na realidade ele estava sendo controlado. Ele não podia fazer nada do que ele queria, porque tudo tinha que ser de acordo com alguma trama política, por algum acordo. E é interessante a gente ver isso no capítulo 33, porque no 34, o grande Daniel Rio, a gente vê também um pouco começando a se sentir um pouco dentro de uma gaiola com as visões, né? Ele começa a ver como é que eu faço, eu consigo mudar isso, eu não consigo. Então eu acho interessante esse paralelo do 33 com o 34 que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa interessante é que aqui a gente teve, finalmente, né? Jéssica, eles encontraram os Fremen e o James não quis saber do menino Paul e desafiou a Sayadina, né, para provar se realmente era profecia, e foi um desafio de morte, né, a lei de Amtal. Isso. E Pascoal, cara, que capítulo auspicioso, né, porque foi o capítulo, queira ou não queira, eu e você, na semana passada, nós tivemos essa oportunidade, inclusive quem acompanhou o nosso Dunaverso, né, acompanhou a nossa aventura e eu finalmente assisti da melhor forma possível Duna no cinema, né? E a gente terminou nesse ponto, né, cara? O primeiro filme, ele justamente escolheu esse ponto de transição, esse ponto de perda de uma amizade que Paul criou dentro das suas visões, né? Essa amizade ela não existia nesse mundo real, mas ela é extremamente forte.
E ela serviu justamente de transição, de descoberta, né? Descoberta do amor, em persona, descoberta daquele povo e tantas outras descobertas. E ao mesmo tempo o adeus, né, cara? O adeus de um amigo que ele nem sabia que não existia, né? Verdade, verdade. E é muito interessante, né? No filme é um pouco mais apressado, tem algumas mudanças. É em céu aberto, não é dentro da caverna. Eles lutam com traje estilador. No livro eles tiram, né? Eles lutam só de sunga. E é bem interessante porque é toda uma questão psicológica, né? Nunca uma luta descrita pelo Frank Herbert, nunca é só uma luta. Ele não vai dizer assim, e a faca passa raspando no rosto e deixa uma cicatriz. Não, isso aí pra ele é detalhe. É a questão de como o personagem se comporta, de como a partir de determinado momento o James começa a ficar aterrorizado, percebe que não é só um menino, né? Começa a ver que pode morrer. Então é bem interessante essa situação. E a gente tem aqui, claro, o Paul derrota o James. E a gente tem, claro, Lady Jessica, essa mulher poderosa, né? E ela percebe que porque no caso foi a primeira vez que o Paul matou uma pessoa, né? Com faca. Por isso que ele hesitava em matar o James na luta, e Stilgar pensava até que ele estava brincando com o James, e a Jéssica explicou, não, ele nunca matou alguém com uma faca, né? E ele estava assim, tipo, no suor da batalha, né? Aquele alegre, porque ele tinha conseguido vencer uma pessoa, né? E Jéssica chegou no exato momento e disse, eu tenho que falar isso agora, porque senão ele vai colocar essa morte como um prazer, né? Como algo agradável, não pode ser algo agradável. E ela chega para ele com a voz e diz, como você se sente sendo um assassino, né? E logo em seguida o Stilgar também fala, ó, quando você for me enfrentar na próxima comigo, não brinque comigo como você brincou com esse pobre, né? E meio que essas duas vozes da experiência fez com que o povo voltasse, recobrasse a consciência do que ele fez ali, né? Não foi algo digno, né? Ele matou. Foi a chamada para a realidade de novo, né? O volta para cá, né? Acho interessante porque é uma transição do Paul, né? E ele é mostrado como ele simplesmente tá ali, né? É um garoto que até então não fazia ideia do poder que ele tinha, da situação de poder que ele tinha. Mas eu acho também muito interessante essa construção do amigo que não foi, né? E no filme fica ainda mais elevado, uma potência assim extraordinária, porque o ator, né, o Babs Olusanmokun, que é um nome difícil de falar o sobrenome dele, Babs Olusanmokun. Esse cara, ele é um ator com uma cara muito franca, uma expressão muito franca, né? E as cenas que ele aparece, assim, são cenas assim que nas visões são sempre cenas muito francas em que ele guia o Paul, né? Muito. Então é uma amizade que é construída. Ele cresce, né, Daniel? Ele cresce na tela. Quando ele aparece é incrível. O Paul fica diminuto. Ele bom, é o cara. Ele consegue imprimir essa sensação assim de pessoa que traz paz, que traz uma espécie de caminho, né? Que tá guiando mesmo ali. E assim, o ator consegue imprimir isso, né? E o Denis Villeneuve, ele tira isso. Porque no livro a gente vê pelas falas do Jamis, né? E no filme ele tem que tirar pelas expressões, né? E é um cara muito expressivo, né? Isso eu acho muito legal. Ele é um ator nigeriano. Pra quem assiste Star Trek Strange New Worlds, conhece ele, que é o Doutor, né? O Dr. Mbenga lá da nave, da Enterprise. E ele é, assim, é um personagem muito bom lá também. Ele é um ator muito capaz, assim. Mas o que eu acho que mais interessante é isso, né? Essa amizade que não foi e esse jeito que ele consegue imprimir essa sensação de guia, né? Porque, na verdade, é esse evento que vai ser a transição do Paul dentro da tribo, né? Aquela coisa, o Paul vai virar de menino, de garoto, vai passar para ser um homem dentro de uma tribo. Exatamente. E outro ponto interessante é a Jéssica. E a Jéssica, a partir daqui, ela começa a ser uma narradora praticamente o tempo todo, né? A narrativa passa pro Paul, passa pra Jéssica, passa pro Paul, mas ela se torna uma personagem cada vez mais profundo, né? Mais, vamos dizer assim, com mais densidade ali. Acho Perfeito. Isso muito interessante. E a gente finaliza o capítulo com o nome do episódio, né? É dado o nome para ele, né? Eu sou Muad'Dib, né? Então ele escolhe o nome de Muad'Dib para Paul Muad'Dib, para ser chamado ali entre todos os frames, né? Geral, não só daqueles 7.
e um nome particular que é só para a tribo, que é só para eles ali que podem chamá-lo de uma forma mais íntima, que é o Zu. Né? A base do pilar. Né? Então ele tem a base do pilar e a sabedoria. E até como o Stiga gosta de chamar ele, né? Quem mais utiliza o termo, né? É verdade. E eles dão uma risada, né? Porque Muad'Dib, o ratinho, né? E aí eles dizem, mas é uma ótima escolha, porque o ratinho, ele tem a sabedoria do deserto, né? E o ratinho tá lindo, Hildo. Não tá ali, Hildo, lá no Duna? Cara, que maravilhoso. É engraçado, a Bruna, né? Minha digníssima. Quando ele apareceu lá, não, vou matar o bonitinho do ratinho. Mas o ratinho tava lá como uma simbologia do nosso Muad'Dib. Mais uma prova, né? Do design bem feito do filme, porque tem o rato, e esses dias até você postou lá no Duna Arrax Brasil, no Duna Cast, o Aracna, né? Aquele trecho lá que você colocou sobre a Aracna, que eu achei bem interessante, porque aquele design que eles deram pra aranha lá foi muito bacana. Foi muito bacana. São dois designs ali, assim, de criatura, assim, que não é muito comum você ver, sabe? Não, concessões, assim. E nós vamos ver muito mais agora em Duna Parte 2. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império! Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Arrax Brasil. Hildo, grande Daniel, estamos no Notícias do Império. Obviamente eu estou em êxtase. Ontem, eu vou dizer, eu chorei. Não, você não vai falar nada, não. Você não vai falar nada, eu não tô vendo nada, eu não sei de nada. Pronto, eu não vou falar nada de spoiler. Mas o que é que eu vou falar? Ontem caiu o embargo, tá? Dos críticos que já assistiram o Duna Parte 2. Quando se diz cai o embargo, é que a partir de agora eles podem fazer resenhas sobre o que eles acharam de Duna. Obviamente vai ter resenhas que são mais sem spoilers, isentas, e vão ter resenhas que vão entregar algumas coisas. Então, se você não quer ter nenhum tipo de surpresa antes de ver o filme, então evitem, porque está aí realmente... igual a mim, gente, eu não tô vendo nada. Exato. Pascoal mostra as cores no grupo, eu sei, apaga essa porra. Exato. Mas uma coisa interessante, e aí no caso, por que eu fiquei tão emocionado, Hildo e Daniel? Gente, é uma aclamação para Duna Parte 2, né? As pessoas estão realmente, os críticos estão deslumbrados com Duna Parte 2, com a fotografia, com a trilha musical, com a história, com o enredo, com os atores, com as atuações. Então, e os ingressos já estão sendo vendidos, começou a ser vendido aqui no Brasil também. No exterior também, está sendo uma procura muito grande, então a gente espera que Duna seja um sucesso realmente de bilheteria. E é empolgante porque, assim, uma das coisas, todos nós aqui que somos fãs de Duna, o que a gente sempre quis é que Duna merecesse uma adaptação cinematográfica que ficasse à altura, pelo menos à altura do livro, né? Nem que chegasse a 60% do livro eu tava feliz, né? Porque é incrível. E o Villeneuve, só ele mesmo, porque ele é um apaixonado também pelo universo, e ele vai conseguir, que eu acho que o Frank Herbert estivesse vivo ia estar numa felicidade, porque Duna vai atingir um patamar agora de procura, assim, vai ser incrível, vai dar um boom. As pessoas vão querer saber o que é Duna, muita gente vai se apaixonar e muita gente vai começar a ler a saga. Então, começo falando sobre isso, tá? Sobre essa questão dessas promessas aí. Então, fiquem atentos. Vamos pro cinema, vamos apoiar a Duna. Precisamos dar o dinheirinho da gente pro Villeneuve, pra gente ter Messias de Duna adaptado. Precisa bombar no Brasil, Duna, porque eu ainda acho, vamos dizer assim, frustrante a gente não vê cinemas, redes de cinema investirem em propaganda de Duna, né? Uma coisa mais legalzinho, mais bonitinho, uns baldes diferentes,
de não ver tantos críticos falando ainda de Duna Parte 2. Obviamente que muitos daqui do Brasil não assistiram ainda, né? Aqui no Brasil o pessoal não assistiu Só ainda, quem não. tá fora, né? Cabine- Só quem foi pra fora. Cabine de imprensa acho que vai ser só começo de março mesmo. E eu estou na disputa por uma, né? Então, talvez dia 27, 2 dias antes do lançamento mundial, o seu Naíbe aqui, se tudo permitir, façam suas orações a Shai Hulud. Estarei assistindo numa cabine de sessão de imprensa. E aí a gente vai ter, claro, uma live no mesmo dia. E aí eu vou fazer as considerações sem spoilers, tá? Sem spoilers, só pra gente falar sobre essa situação. Só um parênteses sobre isso, uma perspectiva que eu acho que é interessante é que o pessoal tem que ver que tudo deu muito certo para Duna agora em 2024, nessa estreia atrasada, por um motivo muito simples. Precisava passar pela situação do Miss Marvel, né? Então, para quem tá apreensivo com a situação de um eventual Duna 3, Messias de Duna, a questão é a seguinte: os filmes de super-herói, eles estão já numa fadiga faz algum tempo, né? Só que assim, a gente não viu isso na bilheteria nem no retorno da crítica em geral, né? E Miss Marvel foi, assim, o desastre tá anunciado, né? Porque você vê que é um filme que tentou colocar muitas ideias, a fase 4 da Marvel já estava desgastada, e aí, assim, a bilheteria não foi boa, e já teve um indicativo que todos os estúdios já estão mirando para alguma coisa nova. E esse ano tá tudo parecendo que vai ser a ficção científica, porque você tem agora o Duna 2, depois você tem o Reino do Planeta dos Macacos, em maio, você tem o Alien em agosto. Então, assim, grandes franquias voltando de ficção científica e muitos filmes de ficção científica paralelamente sendo anunciados. A própria expectativa em torno do encontro com o Rama, do próprio Villeneuve, né, que o roteiro já está pronto, né? Mas até queira ou não queira, o atual anúncio, né, essa força de ter anunciado o próprio elenco, né, do Quarteto Fantástico, com pôster, o Quarteto Fantástico ele inicia num sci-fi, né? Era a Marvel, por conta ainda não era Marvel, e ela não podia lançar quadrinhos de super-herói, então ela brincava com conceitos de sci-fi, né? E aquele sci-fi retrô. E pelo que a gente tá vendo nessas propagandas, essa chamada vai ser essa pegada de sci-fi retrô, né, cara? Da época da Timely. Isso, e aí vão puxar isso aí. Timely, que é o sci-fi retrô. Mas daí também tem... Provavelmente vai ser até fora de um outro período. E vai estar relacionado também com... Porque você vê que isso é tendência. A gente não pode avaliar também só com o que a gente gosta. É tendência. Porque, ó, você tem Não, é tendência. Qual que é o primeiro filme do DCU do James Gunn? O Super-Homem. Eu chamo de Super-Homem, é Superman aqui, mas, pô... Eu cresci com o Super-Homem, então vamos lá, é o Super-Homem. É Super-Homem! Vai ser o filme do Super-Homem. Eu chamo X-Men. Então vai ser o filme do Super-Homem com a ideia, assim, do quê? Que ele sempre foi o filho de Krypton, ou seja, puxa também pro sci-fi. Então com certeza o James Gunn vai dar uma trabalhada nisso aí. Né? Você vê que o Guardiões da Galáxia foi o único filme que se salvou em 2023. Então a gente tá tendo uma guinada aí que espero que dessa vez ela não seja também tóxica, porque vamos lembrar que até 1990 a ficção científica era o que tinha. Era o que tinha, fantasia quase não tinha nenhum espaço, o terror já estava em decadência, né? Então, assim, a gente está vendo que essa retomada, ela está acontecendo gradativamente, mas está acontecendo muito bem consolidada. É uma pena que, claro, nem todo mundo está seguindo o mesmo padrão, né? Tipo, o vídeo Star Wars. Star Wars é muito errático, né? Mas você tem as séries de Star Trek que estão muito boas, você tem, né, vários retornos aí que estão entregando coisas muito boas, né? Então, eu acho que a gente está vendo uma sinalização para que, assim, ó, Hollywood está encontrando a sua válvula de escape para a fadiga dos super-heróis. E ela, pelo visto, está na ficção científica. Eu tô vendo muito analista falando disso lá fora, na Variety, nessas revistas, assim, e eles todos estão coincidindo para esse ponto. Tem muita coisa boa e interessante acontecendo, tipo Prey, a sequência do Predador. O pessoal achou maravilhoso, porque era realmente um filme muito bom. É verdade. E era inesperado. Não, né? Só pra você ter ideia, isso que você trouxe é bem interessante, porque ali no início dos anos 2000 nós tivemos o boom do retorno, né, de se produzir filmes épicos, filmes medievais, né, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, como o próprio Gladiador, Senhor dos Anéis, a gente teve Troia, Cruzadas, então teve esses épicos. Então, essas pinceladas e Hollywood está muito atento a tudo isso, né, o filme... Hollywood faz exatamente, muito isso, e acaba né? imprimindo também um ritmo do que se produzir, né?
A gente viu isso muito forte com os super-heróis. E os super-heróis estão começando a entender essa problemática. E Duna vai ditar essa regra, Verdade. já ditou. Mas eu acho que a parte 2 vai trazer um arrastar absurdo. Quando você traz que o primeiro filme desse novo universo do James Gunn, e o James Gunn é um cara antenado, é um cara que tá super antenado às tendências, é o Superman Legacy, né? O Superman Legacy, ele é baseado no All-Star do Morrison com o Frank Quitely, que é um quadrinho que ele tem essa pegada também do sci-fi. Ele tem uma pegada do sci-fi, ele remete a um final onde o Superman, ele quase vira uma entidade cósmica. Então, mais sci-fi do que isso, impossível, né? Não sei se o filme vai ter isso, vai ter essa pegada, óbvio, mas o James Gunn está pegando como base o Superman All-Star, né? Então, a tendência é essa e cara, eu não tô lendo nada, eu vejo o Pascoal empolgado no grupo, eu nem olho, eu só mando mensagem zoando ele, porque eu quero ir livre, bicho, eu não vejo trailer, há muitos anos eu não vejo trailer de nada, então eu quero ir livre. É verdade, ele não vê. Ele teve um spoilerzinho que não foi spoiler, tá, gente? Na realidade, só pra... Foi não, mas aí o Villeneuve teve que fazer isso, gente. Aí eu tenho que falar. Teve a premiere em Londres. E aí, claro, aparece, tá em todo canto. Aparece nada mais, nada menos que a Taylor. Anne Taylor-Joy. Taylor. A nossa. Pronto. Aí ele eu sabe. Eu adoro ela na bruxa, cara. E ela tá no Homem do Norte, que é um filmaço que eu já trouxe algumas vezes. E aí, cara. Pronto, o Villeneuve disse que ela faz parte do elenco, não diz, ela não fala qual é o personagem que ela faz, aí vocês tirem as suas conclusões, né? Quem será ela? Mas, cara, dá um hype. A galera enlouquece quando essa mulher aparece de surpresa, que ninguém tava esperando. Eu já tava esperando, porque eu já sabia. Mas a galera enlouquece e o Villeneuve, mais uma vez, bota o hype lá em cima. Ele puxa... Porque, olha, não tinha como, Hildo... Porque com a galera fazendo as críticas, ia surgir o nome dela. Então, assim, eu vou apresentar logo essa mulher, a galera vai falar mesmo, e aí, foda-se. Vai ter isso aí e pronto. Então, isso é uma das coisas bem interessantes que apareceu também essa semana. Porque eles não pararam. Eles foram de México, Inglaterra, quem mais? Foi França, não pararam. E um aspecto que eu achei interessante da França, e ali me deixa tranquilão, assim, com relação à qualidade da adaptação e tudo que eles fizeram, foi que o Villeneuve tomou cuidado de chamar um cara, assim, que é um grande nome dos quadrinhos de ficção científica, que é o Druillet. Ele foi lá e chamou o cara para participar da Premiere. Então, assim, o próprio Druillet participar da Premiere é o reconhecimento, assim, do quanto ele influenciou na estética do filme, dos Harkonnen, de vários elementos ali. O próprio Moebius, se tivesse vivo, estaria lá também, porque ele influenciou demais na influência do Sardaukar ali no visual, né? Na estética. Então... Provavelmente ele deve ter tentado o próprio Jodorowsky, mas, gente, o Jodorowsky é um senhor de 90 e tantos anos já. Hoje não, em dia. 95 anos, 90 né? Eu tô torcendo pra que dê errado, porque o meu não saiu. Então a gente já sabe que ele não vai. Ele não iria. Exato. Mas assim. Nós te amamos, eu amo o Jodô. Nós te amamos, a gente perdoa vocês de qualquer palavra. O Jodô não considera Hollywood como cinema, né? O infelizmente a gente vai ter que conviver com a ideia de que ele nunca fez o Duna que ele queria, mas é uma pena. Mas ele... Eu já falei, já joguei aqui, é preciso um filme, não do Duna, do Jodorowsky, é preciso um filme... Dos Metabarões. Não, eu quero anime, cara, um anime. Tipo... O filme que nunca aconteceu. Pode ser também. Eu queria um anime. Um anime funcionaria. Eu acho que sabe o que eu queria? Eu não queria um anime. Eu queria, sabe o quê? A mídia que o Jodorowsky ama, que é quadrinho. Quadrinhos. Mas eu acho que seria lindo. Se o Incal dá certo, eu tenho medo por causa do diretor Waititi. Se o Incal dá certo, a gente pode ver os Metabarões. Os Metabarões ele tirou praticamente dessa adaptação do Duna. Eu acho o Metabarões mais fácil de adaptar do que o Incal. Então. Agora tu sabe que ele recebeu o próprio Taika, né? Ele recebeu, mas assim, ele disse, e ele deixou bem claro. Isso. Não é o meu Incal. Não é o meu Incal, é o dele. Ele fala assim, o meu Incal está aqui, no quadrinho, nessa mídia que eu amo. Então, é verdade. Ele disse que a única mídia que ele consegue colocar todas as ideias dele
e as pessoas captaram. Ele disse que é a única, e nenhuma outra consegue captar. Inclusive, ele tá produzindo lá fora, porque ele, na verdade, mais a esposa dele, né, que eles são uma entidade juntos, É legal. isso. eles estão produzindo até uma prequel em quadrinhos do El Topo. Saiu, acho que o primeiro volume lá na França, se eu não me engano. Eu vi o pessoal então- do Pipoca em Nanquim que foi visitá-lo. Caraca, isso foi muito massa. Ah, foi? Lá. É. Foi, assistam. Não Eles vi foram esse vis- vídeo ainda, bicho. Pois lá, eles foram visitá-los e foram Conseguiram? visitá-lo. Já vou marcar aqui, cara. Cara, e foi muito massa o bate-papo deles, eles falando, Que mostrando massa. a casa. Então foi bem legal mesmo essa descoberta um pouquinho do Jodorowsky, né? Como é que ele é com a esposa dele. Mas vamos adiante, porque eu queria somente, Grande Rio, antes de a gente passar por notícias do Império e Daniel, só, claro, agradecer as pessoas que nos apoiam, Hildon, que estão ali todo mês junto com a gente, apoiando o nosso trabalho para a gente continuar. Nós já estamos no capítulo 34, de 48, né, para a gente finalizar o livro Duna. Messias de Duna já foi totalmente gravado, então a gente tem lá todos os 24 capítulos do Messias de Duna analisados capítulo por capítulo. Quem já leu Duna, que quer começar Messias, já pode ouvir o DunaCast, que está prontinho. E depois de terminarmos Duna, nós vamos para Filhos de Duna. Obviamente também vamos colocar Dunaversos, vão ter muitos Dunaversos por conta do filme, né? E Dunaversos especiais com convidados especiais. Se preparem, tempestade de Coriolis por aí. Mas olha só, Hildo, eu quero agradecer, claro, a galera que apoia a gente no Catarse. Se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente lá no Catarse. Você tem duas possibilidades. Vamos começar primeiro pelo Catarse. Se você chega lá, coloca no Google Catarse DunaCast e você vai encontrar lá o nosso localzinho, o nosso set, para você escolher como você vai apoiar. Você pode apoiar com R$5, com R$10, com R$20, com R$30, com R$50. E cada uma dessas campanhas, você tem algo especial, você ganha algo especial nisso. Então, dá uma olhadinha lá. E eu quero agradecer, obviamente, a nossa Júlia Massing, que está apoiando a gente lá no Catarse. Hudson Pacheco Pinheiro. Fernando Sarmento. Catherine Fleck. Juliana Almeida. Rogério Acioli Lopes. João Pedro Valêncio Dourado, Rafael de Campos Crivellaro, Antônio Chaves Sampaio Filho. E, obviamente, Grande Rildo, se a pessoa, ela disse assim, cara, eu não quero pelo Catarse, né? Eu queria uma coisa mais rápida. Algo mais prático. Como é que se faz, Hildon? Rapaz, é muito simples. O Casimiro, ele tá perguntando pra você agora, Pascoal, se aceita as Pix. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Opa! E aceitas as Pix, né, Pascoal? É só mandar pra nossa chave, a chave do Pix, né, que é DunaCast, Pascoal? É só colocar o nosso e-mail, dunacast@gmail.com. Exatamente. E aí você já participa. Inclusive, se você quiser pagar o ano todo... Como quem foi que pagou o ano todo, Grande Rio? Cara, nossa queridíssima... A deusa. Não, e ela fez questão assim, né? Disse, olha, eu quero participar logo, quero pagar logo, mas eu quero ser Beatriz, uma você Bene... vai voltar, Porque vamos gravar de novo. Ela não satisfeita em ser uma deusa, né, que ela é a Freya, ela quis ser uma Bene Gesserit, que é a nossa querida Beatriz, e a Beatriz agora é a Beatriz Memberg, né, a gente sempre falava o nome dela, Beatriz, agora é Beatriz Memberg. Beatriz, se eu estiver falando errado, pode mandar um áudio. Mande um áudio. E, a sua voz linda. Recentemente, lá na loja, uns clientes pegaram e falaram assim, a Beatriz faz também a voz de uma personagem do jogo do Call of Duty. Eu não sei, eu não jogo, gente. Aí a mina, quando ouviu a voz dela, falou, fulana! E a mina ficou bem nervosa. E eu até mandei pra Beatriz, ela ficou bem feliz. Então, Beatriz, um cheiro, você vai voltar, né, pastor? Claro que vai. Uma deusa volta, com certeza. Mas só agradecer... Mais uma deusa, uma Bene Gesserit. E também agradecer a galera que tá ajudando a gente via Pix.
O Wellington ele saiu do Catarse Opa. do Pix. O Wellington Cedrão Vital e Obrigado. Gabriel Coimbra de Oliveira. Muitíssimo obrigado. Agora, nós vamos para o que vocês gostam. Nós vamos para nossas pitadas de melanche. Grande Rio do Grande. Daniel, hoje eu não tenho pitadas. Hoje eu quero apenas sentir o sabor, a experiência do que vocês têm a me oferecer. Então, eu Eita. vou começar. Coloque uma coisa gostosa para mim. Então eu vou começar com Daniel Rockenbach. Ó, Tá Vamos lá, né? viçoso, né? hoje eu vou indicar um livro até que eu falei no fim acho que do último do Nacash que eu participei, no fim não, né, no Pitadas de Melange do último do Nacash, eu falei da nova fase da Aleph, né, que estava muito boa, os livros estavam muito bonitos, muito bacana, Sim. e eles fizeram uma seleção bem interessante, né, que tinha uma estética nova, um projeto gráfico ali bacana, assim, interessante, né. E eu vou falar do livro Nova, do Samuel Delany, né, que é um livro muito interessante e que tá nessa nova fase ali, né. É interessante que agora na Lombada vem o ano que ele foi publicado, vem uma estética que combina assim com os outros livros que estão sendo publicados, né? No caso, Língua Nativa, O Filhos da Esperança, O Irmã da Revolução, o próprio Hyperion, né? Ele vem dizendo assim a fase. Então, assim, para quem entende o processo que a Aleph tem, né, de cuidar isso, de trazer a história, né, a Era de Ouro, mais ou menos propriamente dita, da ficção científica, essas fases distintas da ficção científica, né, agora eles estão tomando esse cuidado. Isso é muito interessante, porque daí situa um pouco o leitor, né, o leitor que já está pegando um livro ali, sei lá, tipo, buscando um autor, sei lá, vai ler um Arthur Clarke, já daqui a pouco tá sabendo, né, quem é o Arthur Clarke, de onde que fase que é, o Asimov também, aí vai ver os posteriores também, vai ver, né, então assim, é uma forma interessante também de construir a literatura de ficção científica para um leitor que está descobrindo isso, né, e ao mesmo tempo traz coisa nova, que é o que o pessoal vinha pedindo há algum tempo. E no caso do Nova, do Samuel Delany, é um livro bem interessante porque, né, ele fala sobre a explosão de uma nova, né, que é um livro bem cientificamente embasado, assim, bem interessante nesse aspecto. Ele fala sobre uma tripulação que vai buscar um combustível para naves, né, que viajam mais rápido que a luz, né, e esse combustível ele é formado basicamente em novas, né, e é muito difícil de extrair ele, né? Ele está em tudo que é canto, mas nas novas ele é produzido com mais abundância. Só que ele é muito pesado, ele é muito denso, ele é muito... Né, que é tudo que vem junto com a ideia da produção de energia e de matéria, vamos dizer assim, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, porque senão eu vou ter que falar falando de física, mas digamos assim, ele é um livro muito bem calcado nesses elementos. E ele é interessante porque ele mescla uma história no futuro, que se passa num futuro bem distante, né, em que a humanidade já está colonizando outras estrelas, outros planetas, né, e aí começou a ter um retorno, vamos dizer assim, dessas colônias, né, e aí é um livro que se passa num futuro onde você tem uma colônia, né, que também nasceu da exploração daquele local, né, daqueles planetas, e ela tá numa posição ali, assim, de tipo, agora ela não produz mais, então ela vai ser meio que sabotada, né? Então você consegue ver paralelos, assim, né? Tipo, agora que a África não era mais interessante, vamos dizer assim, para os europeus lá nas grandes navegações, eles foram para onde? Para as Américas. Então a África ficou escanteada. Então é como se a África daí oferecesse uma outra coisa. Tanto é que eles escravizaram os africanos, é uma história, né, muito bem conhecida. E é um livro assim, muito interessante de lidar com isso, porque assim, ele mostra uma espécie de resposta dos colonizados perante os colonizadores. Então a Terra é o grande, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, o grande vilão da história, né, vamos dizer assim. A corporação da Terra ela é vista como uma corporação que tá pulando de um para o outro, né? Um explorado para o outro. E agora eles querem explorar as colônias além do limite, né? Dos limites. E aí, assim, o que essa corporação, daí a corporação das Pleiades,
pode e tem que fazer para sobreviver. Tem que produzir esse combustível para as naves de uma forma muito mais barata. E essa ideia é muito insana, é jogar uma nave dentro de uma nova e tirar aquilo dali. E aí tem um capitão louco que vai fazer isso e tal, né? Que tem uma tripulação. E aí aparece o elemento que acaba sendo o segundo elemento mais interessante, que são justamente os personagens, né, dessa tripulação. Mas isso como eu disse, né, é muito interessante porque joga o colonizado, né, porque a África não teve essa oportunidade no nosso mundo, né, vamos dizer assim, né. E ele é um romance até que dá para encaixar dentro do afrofuturismo sobre esse aspecto, né, esse aspecto sociológico, assim, esse aspecto político, né. E ele traz esses personagens muito interessantes. Ele é narrado por um cigano, né, um personagem que é cigano, que meio que nega a cultura, mas ao mesmo tempo tem elementos do tarô na história, e aí ele é visto como, tipo, tendo que lidar com aquilo, que as pessoas gostam do tarô, mas ele mesmo sendo um cigano, ele se sentiu, tipo, ele desprezava aquilo. Então, assim, ele vive essa dicotomia, né. E aí tem ele e tem um escritor, né, que é o personagem que faz par com ele. E é muito interessante também que o Samuel Delany traz um pouco desse aspecto queer, né? Então você nunca vai sabendo ali qual é a relação entre esses dois, assim, se é só uma amizade, se é aquela coisa, né? E é muito interessante que, assim, desenvolve esses personagens de um jeito bem legal, assim, nessa busca por esse combustível, vamos dizer assim. Que é uma loucura também, jogar uma nave pra cima de uma nova. Mas é um livro bem interessante porque mistura todos esses aspectos. Tem esse lance do colonialismo aí, que eu acho que é a sutileza mais interessante do livro, que é justamente essa discussão, né, do personagem os personagens que saem de lá, né, tipo, ó, a gente também foi explorado, a gente forneceu, mas ao mesmo tempo também a gente, né, saiu então, assim, quando eles vão sair, vão ficar relegados a um outro plano, eles precisam fazer uma loucura, e essa loucura é entrar numa nova, e aí essa parte também é muito interessante. Eu recomendo, então, Nova, do Samuel Delany. Fiquei bem interessado. Grande Hildon. Você está aí, Hildon? Coloque, por favor, esse tempero na minha boquinha. Que é isso? Rapaz, eu vou trazer uma dicasinha bem rápida aqui pra gente. É um material que está sendo publicado finalmente no Brasil. Não, finalmente não, porque ele saiu há pouco tempo também lá fora, nos Estados Unidos. Saiu tem acho que 6, 7 meses. As primeiras edições originais saíram pela editora Titan, né? Porque, pra quem não sabe, o personagem Conan, quem tinha os direitos de criar novas histórias era a Marvel Comics. Ela comprou esses direitos da Dark Horse. Eu já trouxe até o material da Dark Horse aqui pra gente. Só que ali nos meados de 2022 a Marvel não deu continuidade. E uma editora bem menor, né, a Conan Proprietors, ela fez um acordo com essa editora menor, que é a Titan Comics, e as duas primeiras edições estão chegando aqui no Brasil. Então as duas primeiras edições estão saindo numa ediçãozinha normal, capazinha cartonada, num preçozinho bem acessível de R$19,90, que é Conan o Bárbaro, né, da Titan Comics, sendo publicado pela editora Panini, com os roteiros do Jim Zub, que era um roteirista que eu particularmente não conhecia, mas eu conhecia muito o artista, que é o Roberto Della Torre. E o Roberto Della Torre, ele tá fazendo algo para os fãs da era Marvel do final dos anos 70, que é emular o traço do John Buscema, né? O John Buscema nos Estados Unidos não é o primeiro ilustrador a adaptar o Conan para os quadrinhos, mas ele é o que mais ficou impregnado na cultura pop. É tanto que o Schwarzenegger, o pessoal diz assim, pô, o Schwarzenegger é o Conan do Buscema. Parece que o Buscema já estava desenhando pensando no Schwarzenegger sem nem conhecê-lo. Então, nessa edição, reúne os dois primeiros volumes do Conan da Titan, sim, que saiu em 2023, ou seja, há pouco tempo. O Hildon, mas também temos que lembrar que Momoa também sim fez o Conan, nosso Duncan da Ro. Aí, ó, tudo se conecta, né? O Jason Momoa ali acho que em 2008, 2009, ele realmente fez uma adaptação que não é um... Ele fez legal. O enredo, o filme que é ruim, a história que é ruim, mas eu não acho ele um Conan ruim. Ele, inclusive, me lembra muito o Conan, do primeiro artista que adapta o Conan para os quadrinhos nos Estados Unidos, né? Que é o Barry Windsor Smith, que é aquele Conan mais esguio, mais ladino e tal. E mais safo ali. O problema do filme é que o filme é ruim mesmo. Não é culpa do Momoa, não, sabe? Não. O problema daquele filme é que foi apressado também, né? E foi no hype do Game of Thrones.
E o filme não parece ser de verdade, assim, por exemplo, quando você lembra que a espada que o Schwarzenegger utilizava, ela pesava 20 quilos, né? O Schwarzenegger, ele tem que perder envergadura, ele tava saindo do Mr. Olympia, né? Ele tem que perder envergadura porque ele não conseguia movimentar, então ele tem que... Diminuir o braço, né? Diminuir o braço para poder fazer a movimentação de cena. O Schwarzenegger não tinha dublê, cara, porque não tinha ninguém do tamanho do Schwarzenegger. Ele não tinha dublê, tinha um inglês sofrível. O inglês do Schwarzenegger, mas mesmo assim, né, é um filme que eu acho bem interessante também. Precisa falar, é só cortar os inimigos. Crash your enemies. O John Miles fala disso no make-off do Conan, cara. É muito bacana, assim, ele falando que eles diminuíram os diálogos dele a falas curta, direto, pra não ter que ficar forçando ele a... Uma das coisas que eu sinto falta, em falta hoje em dia por conta dos streams, é que, por exemplo, eu tenho meus DVDs do Conan aqui, né, e nos extras, né, tem documentário e tal, e são coisas bem interessantes, porque, por exemplo, o Conan era pra ter sido dirigido pelo Oliver Stone, cara, o Oliver Stone que criou todo o conceito do roteiro, né, junto com inclusive o Pipoca Nankin vai trazer o roteiro original, tá em pré-venda nesse momento, né, o roteiro original do que seria o filme, com o Spring the Camp, né, e o Lynn Carter, que são os sucessores, né, inclusive mexeram pra caramba na obra do Howard, mas são dois grandes escritores, eu particularmente gosto das coisas que eles fizeram, mas assim, o Oliver Stone, ele não saiu da produção, ele fez o roteiro junto com o Miles, e assim, eu curto demais, e como eu tava falando, das coisas que eu sinto falta nos streams, que você não tem mais os extras do DVD, né, no DVD tem coisas maravilhosas, tem art concept, e tem uma cena que eu acho sensacional, que é a cena que o Conan tá fugindo, quando ele vai cair na caverna, né, para encontrar a Thalia Sword, né, que seria a espada do Crown. E nessa cena tem uns cachorros correndo atrás dele, e ele pula. E ele pula, tipo, num pedregulho, aí você ouve a voz do diretor, do Miles, Kurt, né? Aí você, no fundo, só ouve a voz do Schwarzenegger, I'm hurt. Isso é maravilhoso, gente. Mas não é do filme do Conan que eu estou falando. Isso, nós saímos, divagamos aqui. Volte para Pitado. Isso. Na nova edição que está saindo agora, vocês conseguem encontrar bem fácil, inclusive, se quiserem bater um papo comigo sobre Conan lá no Gibiteria Fanzine, cola lá com a gente. Conan o Bárbaro, publicado pela editora Panini, com os roteiros de Jim Zub e arte de Roberto de la Torre. Tá legal essa fase, então? Tá bem legal. Inclusive, ela começa num arco bem interessante. Eu tô naquela, tipo... Não, cara, pode ir. Tem o Conan da Dark Horse, tem o Conan da Marvel, tem o Conan... Eu já tô meio assim, será que... Você pode ir pro primeiro lugar que, porra, é R$19,90. Então, assim... Não vai... Porra, não vou comer um pastel. Mas, assim, tá bem legal, porque pra aquele fã nostálgico vai sentir o lance do De La Torre emulando bem o traço do Buscema. Você abre, tem hora que você acha que é o Buscema. As cores escolhidas, apesar de ser um quadrinho recente, eles escolheram aquela cor mais sóbria, sem aquelas camadas de degradê, que eu acho que pro Conan, na minha concepção, não funciona tanto. Não, o digital não ajuda muito, não. Não gosto. É tanto que eu adorava o trabalho do Ghiorello e do Cary Nord, porque era feito um digital bem uma aquarela digital em cima do lápis. Em cima do lápis deles. Então, assim, eu não gosto. Tanto que foi uma das falhas que eu sentia, né? O Mahmoud Assad tem um traço incrível no Conan da Marvel, mas eu não gostava da colorização. E nesse não. Remete muito. E é legal porque é uma história que já é o Conan, não é aquele Conan adolescente, começa, né? Já é o Conan que já teve algumas batalhas, ele tá ali beirando seus 25 anos. Já passou pela Batalha de Venário, né, que ele passa ali com 14 anos, e ele resolve voltar à Ciméria. E dessa vez ele vai enfrentar um exército de zumbis que estão, tipo, destruindo ali esse retorno do Conan à Ciméria. Então é um baita de um... Tem uma pegada muito do Howard, sabe? Porque o Howard, por ser muito amigo também do Lovecraft, você percebia que tinha ali uma questão de horror inominável, né? O horror cósmico tá ali o tempo todo, navio branco. O tempo inteiro. Se você lê contos do Howard como a Torre do Elefante, é um horror cósmico. Aquela fase do navio branco ali do Lovecraft. Aqueles primeiros contos do Lovecraft, pra mim é puro. Então, Daniel, pode ir sem medo, porque tá bem legal. Assim, a história não se fecha, deixa a abertura, mas é violento, é bem desenhado, tem
uma pitadazinha mais adulta. Então eu curti sim. Perfeito. Então, finalizado aqui o Notícias do Império, finalizado nossas pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 34, Os Amigos de James. Grande Hildon, grande Daniel. O Daniel, ele começou a sua apresentação com essa frase aqui do excerto. E olha só como os insights aparecem. Eu estou lendo, acho que pela, sei lá, 100ª vez essa frase. Tu consegue decorar quantas cara, vezes? Cara, mas só que eu tô lendo ela de uma forma diferente hoje. Essa frase aqui, para mim, hoje teve tive insight. Vamos lá. Olha só. Deus criou a Hax para treinar os fiéis. Percebam que Deus criou a Hax não para testar os fiéis. Foi para treinar os fiéis. Existe uma diferença enorme, né? De testar e treinar. Né? Então, na realidade, os fiéis, os que realmente são o povo escolhido, eles são treinados na arte de Arrax, né, do planeta. Eles Pascoal, eu vou te ser bastante honesto. A Arrax não permite tempo de treino. Isso. Assim, sabe? Quando você fala assim, não permite. Isso. Ela testa a fidelidade. Você já é tanto que Paul, ele sobrevive a tudo, aos intempéries, porque Paul já é treinado, né? E acho que a sua fé, inclusive a fé nele mesmo, é colocada à prova. Isso. Porque se Paul fosse, vou aqui esperar, não, aí ele tinha morrido. Ele e Jéssica tinham morrido. Se eles esperassem ele, não, vamos ficar sentadinho na areia, o Shai-Hulud levava, né? Não tinha... E nem só isso, assim, todas as intempéries que apareceram, se fosse para desafiar, não tem. A Hax não te dá tempo de desafio. Exatamente. Ela te coloca numa situação e você sobrevive ou não. E é interessante essa questão de treinar, porque, como você falou, eles são tipo invasores no mundo desconhecido, né? Os Fremen não, eles são. A gente vai ver aqui que existiu um treino, uma educação para esse povo, né? Que é um povo que a gente vai conhecer um pouco mais nesse capítulo. Mas só para fazer um breve resumo desse capítulo, que sempre me pedem isso, a gente está pós-morte do James, a gente vai ter um ritual fúnebre, né, que os Fremen vão fazer, né, em homenagem ao James, porque ele era um Fremen, ele fazia parte do Seastav. E aqui a gente vai perceber e vai conhecer um pouco mais dos segredos dos Fremen. A gente vai ver que existe água em grande quantidade armazenada dentro desses Seats. A gente vai ver aqui sobre a questão de como eles honram, né? De como essa civilização ela se torna tão nobre ao mostrar o respeito devido aos seus mortos, né? Então são coisas bastante interessantes e obviamente mesmo dentro de um ritual fúnebre, com os Fremen não tem erro, você vai rir. Tem muitas partes engraçadas nesse capítulo aqui, né? Não desrespeitosas, que é diferente, mas engraçadas porque acaba sendo ingênua, inocente, né? Por incrível que pareça, por guerreiros ferozes, né? A gente vai ver essa inocência no sentido de pureza, de realmente acreditar naquilo, da solidariedade. A gente vai ver isso no decorrer desse capítulo. Mas vocês querem completar alguma coisa sobre Deus criou a Hax para treinar os fiéis? Tem só um ponto aqui que eu acho que é das traduções, né? Que a do Jorge Luiz Khalifa, ele traduziu na edição da Nova Fronteira como ensinar os fiéis, né? A nova tradução é treinar, né? E a gente vê por aí também nas legendas dos filmes, né? Aí eu não sei precisar quem traduziu, mas assim, a gente vê o treinar no David Lynch. E eu acho muito... Sim. Treinar não, testar, desculpa. Testar. E eu acho isso muito curioso, né? Essa escolha da palavra, né? E aí você vê que a tradução não é um negócio muito simples, né? Tudo que você pode intuir com treinar, com ensinar ou com testar, né?
Então é um Isso. negócio assim, e eu tenho a lembrança do testar também na versão do Sci-Fi, né, do John Harrison. Acho que é uma coisa Sim, muito curiosa o verdade. testar e o treinar e ensinar. Demais. Mas é uma verdade. frase, é uma frase Ótima- emblemática, né? Exatamente, uma ótima colocação. Mas olha só, a gente começa aqui, obviamente, com Jéssica, né? Novamente, até como o Daniel falou, a Jéssica ela vai aparecer muito, mas a partir de aqui a gente começa realmente a notar uma divisão de protagonismo, né? Você começa a ver Paul se empoderando de mais algumas questões, né? Mas a gente vê aqui que a Jéssica, ela fica assim, meio que assustada e ao mesmo tempo admirada, acho que é a palavra mais correta, de que ela percebe que os frames eles têm a capacidade de sentir até mesmo a menor alteração na umidade do ar, né? E eles, quando estão nas cavernas, eles selam as aberturas das cavernas para não perder umidade, né? E nesse local, né, que foi logo após a morte do James, a gente vai começar aqui com esse ritual fúnebre, né? E a gente vê aqui que no fundo da caverna alguém começa a entoar. Eu não vou me atrever a repetir o que tem aqui, que é Chacobsa, né? Não sei se é Chacobsa aqui ou se é. É pra ser Chacobsa, né? É pra ser Chacobsa. Aquele povo podia ser treinado para sentir sede apenas em certos momentos. Cara, é um negócio complicado, porque a gente começa esse capítulo com a Jéssica ainda relutante com essa nova vida. O traje destinador causa desconforto para ela. Stilgar já tinha falado que vai ser mais confortável quando ela tiver uma menor quantidade de água. E ela fala, o próprio traje era um suadouro, né? Então, tipo, como se fosse uma mini sauna ali, né? Para poder ela ter a umidade para poder depois beber, né? Senão o pessoal vai morrer, né? E aí ela fala, a preocupação inconsciente com a água ali pesava em sua mente. Não, ela se corrigiu. Era preocupação com a umidade. Isso é uma questão mais sutil e profunda, né? E aí eu quero passar por uma parte para vocês, que é quando o Paul vence o James, a Shani fica com um olhar meio que admirado para ele, né? Ela fica animada, empolgada, né? Perto do Paul, né? E a Jéssica percebe isso, né? E logo aqui no começo fala, né? E ouviu passos e quem é que estava vindo? Paul e Shani, das profundezas da caverna. O que é que esses meninos estavam fazendo? Seguido de perto pela menina de rosto férico, que era Shani. E aí a Jéssica fala, é preciso alertar Paul quanto às mulheres deles. Essas mulheres do deserto não serviriam como esposa para o Duque. Concubina sim, mas não esposa. Eu tenho um ponto aqui da escrita aqui. Eu vou interromper vocês porque eu acho que a gente não pode moscar nesse trecho, cara, que eu acho que é maravilhoso. Que é assim, então ela ficou admirada consigo mesmo, pensando, será que fui infectada por essas intrigas? E viu como tinha sido bem condicionada. Sou capaz de pensar nas necessidades conjugais da realeza sem parar uma vez que seja para ponderar minha própria condição de concubina. Contudo, fui mais que uma concubina. E aí ela para a reflexão dela, e aí vem o Paul e chama, mãe. Quem dá essa resposta é o Paul. Olha que lírico isso. Que lírico esses dois parágrafos aqui. É só isso, mãe. Ele vai lá e ele completa a fala dela. Então, assim, para quem eu bato nessa tecla toda vez que eu participo do DunaCast, é uma construção muito, muito, muito bem amarrada, muito bem engendrada de narrativa, de texto, de consequência mesmo, né? De ideias, né? Essa sequência aqui dela falar, fui mais do que uma concubina. E aí ele dá essa afirmação, porque é ele que legitima isso. Mãe, ele sendo filho legitima. Isso é muito simbólico. Era justamente isso que eu ia falar justamente sobre essa questão, né? Porque nesse momento a gente coloca a Jéssica com todas as suas problemáticas e o seu lugar, né? E ao mesmo tempo, essa análise até que Daniel trouxe, ele vai ser fundamental pro final desse capítulo. E como também Paul ele enxerga a Jéssica, né? Porque é apenas a mãe ou tem algo mais aí, né? Essa problemática de Jéssica não perceber aonde ela está hoje em dia, né? Ela, no final das contas, ela ainda é elite.
E é até complicado falar o que eu posso falar, porque pode ser alguns spoilers, né? Mas Jéssica ainda é uma mulher da elite, ela era a concubina de um duque, né? E além de uma concubina, ela é uma Bene Gesserit. E ela não era só a concubina, ela era o grande amor desse duque, né? Então, eu acho extremamente importante essa movimentação toda que Jéssica fez e faz pro final, inclusive, desse capítulo do despertar. Perfeito. Acho que o despertar, nesse momento, são vários signos lembrando Paul que ele precisa despertar e precisa ter um entendimento, por mais doloroso que seja para ele, né? Perfeito. E é interessante que aqui também nós temos o primeiro momento engraçado aqui nesse capítulo. Porque nesse mesmo momento que Paul tá chegando para falar com a Jéssica, que ele fala mãe, né? Ele chega já... Ele ainda é um menino Paul. Ele fala assim... Mãe, não quero água dele, né? Aí não quero esse negócio. Estão querendo me dar essa água aí dele. Porque assim, o ritual frame, pra quem não sabe, claro, né? Que carne. Eles trituram praticamente, né, cara? Eles tiram só a água, né? E a pele fica pra, sei lá, enterro. Não é muito explicada essa questão do que eles fazem com o restante, mas a água precisa voltar para a tribo, né? Porque é uma necessidade vital ter essa água. É curioso ver como a Jéssica faz essa associação da água com o dinheiro, com a moeda, com o recurso. Ela não vê ainda a água como uma coisa, né? Para ela é mais fácil entender a ritualística dele, para ela e para o Paul, como moeda. Isso é curioso. Isso também é sinal da realeza ali, que eles ainda arrastam com eles, né? Isso é bem interessante. E a Jéssica, de forma bastante mãe, né? Que diz assim: ou você aceitará a água. Pronto. Não tem mais discussão. E a Shani ainda fala, é a água. É água, né? Poxa. Pra ela é tão natural, né? Tão natural. Isso é muito também, é outra sutileza. E é vida, né, cara? É vida, a água é vida. Gente, e aí você vê a genialidade do... Não é só moeda, né? Você vê a genialidade do Frank Herbert, que aí ele... olha como a água começa a fazer sentido aqui. A Jéssica fala um provérbio Bene Gesserit, que é a sobrevivência é a capacidade de nadar em águas estranhas. Então ela tá pensando na sobrevivência e nadar em águas estranhas. E aí a gente vê o Paul lembrando das palavras de Kalima 4.67, que é da Bíblia de Orange, né? A Bíblia católica laranja no universo de Duna, que era a do Yue, que isso apareceu no capítulo 5, na página 65, né? Que ele tá lá conversando e dá uma Bíblia de presente pro Paul antes deles viajarem para Hax. E aquele texto bíblico é: na água toda vida começa. E aí, gente, olha que coisa interessante. Nesse capítulo 5, da página 65, né? Esse texto que o Paul leu para o Yue, que era na água toda vida começa, é profético, se interliga, né? Porque Paul teve uma nova vida ao matar James e se aceita entre os Fremen. Ele recebe a água de James como sinal de batismo. E o Kalima, como a gente já viu, né, que esse texto é baseado na deusa ancestral hindu. Isso, que é a deusa da morte, deusa da morte do ego. O devoto dessa deusa vai superar as trevas e descobrir tudo que elas ocultam. Ocultam luz, vida, alegria e os ciclos de nascimento e renascimento. A Kali dá assistência, ela produz sofrimento para que a alegria se revele melhor. A pessoa precisa enfrentar todos os seus medos, encará-los e aceitá-los como bem-vindos, que é exatamente a litânia contra o medo. Então, Paul está enfrentando seus medos, aceitando as diferenças e renascendo como homem Paul. É mais um teste. E eu acho importante isso, que a gente vai ver mais na frente, que eu considero esse teste parecido com o teste do Gunjabá. Eu vou explicar mais na frente que essa morte do James é um novo teste do Gunjabá que o Paul passou, né? Então, acho que é interessante esse Kalima, essa questão de como a gente vê essa situação e sobre essa questão da água, né? É muito, muito interessante mesmo. Eu acho interessante esse ponto da Kali, quando ele trazer mais uma religião, mais uma outra cultura, né? Agregar aí esse miscelânea religiosa aí. E tem um ponto interessante aí que eu acho que vem para esse
nessa reflexão que você vai fazer, acho que em cima do Gonjabar, que eu acho que é o fato de que é mais um teste, só que é um teste mais espontâneo. Você não ficou com essa impressão também, É Pascoal? mais um teste de humanidade. É um teste, É. só que um teste, eu acho que é um teste espontâneo, porque os testes ali até então vinham sendo testes muito bem engendrados, muito bem pensados, mas eram testes ainda assim, eram situações que o Paul sabia que estava sendo testado. E aí aqui a gente começa esse ritual, o Stilgar se apresenta, e é interessante que a Shani, ela tira a Jéssica de perto, né? Diz, não, a gente tem que ficar um pouco pra cá. E aí só são os guerreiros Fremen, os homens. É interessante pontuar também que, se vocês notarem, só tem uma mulher nesse grupo, né? Porque eles são um grupo tipo que eles saem, né? Eles fazem essas peregrinações, essas investidas para vender, para atrás de especiaria, para vender. Só tem a Shani de mulher. Lá no dicionário da Enciclopédia de Duna, dá a entender que a Shani estava ali como tipo uma aprendiz de Sayadina, né? Porque a Sayadina é como se fosse uma acólita, e ela teria que ter informações com a Shadowt Mapes, né? Ela iria ter informações que a Shadowt Mapes tinha conversado com a Shadowt Mapes. Então dá a entender que ela estava numa missão também, tipo sagrada. Por isso que a Shani estava ali. Você só vê ela de mulher. O bom que no filme de Denis Villeneuve ele fez uma misturada, né? Então a gente vê aqui que eles se sentam em círculo, e o círculo é mais uma vez a questão de renascimento, né? Eles se sentam em círculo, e aí a partir daí eles começam um ritual, as coisas do Jamis são colocadas no chão, e aí eles precisam, cada um se levanta, né? E começa, claro, pelo Jamis, falando sobre a questão de eu sou amigo do Jamis, né? E aí quando ele fala isso, eles se levantam e pegam alguma coisa do Jamis, alguma coisa que ele deixou, e aí eles falam, isso aqui vai para a esposa dele, isso aqui fica com o líder, e assim sucessivamente. E a gente nota que todo mundo fica esperando que o Paul fale, e o Paul tá meio constrangido, pô, eu acabei de matar o cara, eu sou amigo dele, meio que aquele constrangimento ocidental, assim, meio de nobreza, de falar, não vou fazer isso, né? Então é interessante ver essa tensão do Paul não assumir que é amigo do Paul, né? E mais uma vez aqui a gente vê a Jéssica, né? A Jéssica tem que fazer a intervenção. Ela entra, diz, eu sou amiga, né, do Jamis, porque quando o espírito dos espíritos dentro dele viu a necessidade da verdade, esse espírito se retirou e poupou meu filho, né? E aí logo depois o Paul, ele se levanta, a gente diz que houve um suspiro assim entre os Fremen, que não vamos cair em desgraça, né? Porque é um ritual, gente. É um ritual religioso, né? E o Paul, ele tinha que cumprir esse seu papel, né? E isso daqui é uma das partes mais lindas que eu acho, o Hildo e Daniel, porque o Paul aqui, por que eu digo que isso é um teste do Gonjabá? Porque o teste do Gonjabá que a Reverenda Madre fez com o Paul foi ele sofrer, né? Ela fez ele sofrer com aquele teste na mão, e se ele retirasse a mão, ele ia ser morto, porque ia mostrar que ele não conseguia controlar as suas emoções, seus sentimentos, né? Então, tipo, ele não poderia, se ele fosse um cara com muito poder e tirasse ali, ele poderia ser um cara que poderia fazer qualquer coisa, até coisas erradas. Então, ele iria ser morto. E esse, para mim, é um teste do Gonjabá, porque ele é um teste que foi doloroso pro Paul, matar uma pessoa pela primeira vez, né? Ele não tinha essa intenção de matar o Jamis. E também porque agora, nesse ritual, é a teste final da humanidade. Mostra como ele é humano. Mostra que essa morte não se tornou algo banal. Ele não vai banalizar a morte, como os Harkonnen fazem, né? E a vida de outra pessoa importa sempre. E no filme, quando ele tá tendo as visões, que é muito legal, tem essa frase que aparece. Paul Atreides deve morrer para que o Kwisatz Haderach surgir. E aí fala, quando você tira uma vida, você tira sua própria vida. E o Paul, quando fala, ele chora. E aí os Fremen se espantam, porque quando eles falam aqui, ele não está desperdiçando umidade, eles falam, ele está oferecendo. Não, isso pra mim é maravilhoso, porque pra você ver, né, a gente tem muito disso de julgar uma cultura, né, principalmente os Harkonnen fazem muito isso.
E eles percebem a sutileza desse momento, né? Esse momento de oferenda, esse momento de entrega, de mostrar o quanto o Paul é além, né? Ele não está desperdiçando, não é sobre desperdício. E durante muito tempo a gente sempre ouvia, isso é desperdício, isso é desperdício. Mas nesse momento é a oferta daquele momento preciosíssimo, né? A gente teve, infelizmente, eu não acredito que também na segunda parte não teremos isso, mas nós não tivemos na primeira parte. Mas esse momento é um momento de transição poderosíssimo para Paul, né? E esse momento ele demandava uma oferta. E a oferta mais preciosa de todas, né? Que não é apenas, não foi só a vida de James. É um pouco da vida de Paul também, porque a água é vida. E essa entrega mostra para eles o quanto Paul está completamente se conectando com esse universo, com essa Arrakis, né? Por isso que eu digo mais uma vez, tudo que a gente está vendo aqui vai ser de extrema importância no final desse capítulo e a partir de agora. A partir de agora a gente acompanha outro Paul, o Homem Paul. Exatamente. Eu acho interessante que é justamente o fato de que é espontâneo, eu acho, o teste. Porque ele, até então, tudo ele fazia uma maquinação, um pensamento. Tipo, o Gonjabar, as passagens que ele tem com o pai dele depois, aquela coisa toda do adormecido despertar. Tudo parece que é etapa de uma coisa tudo treinado, que ele tem que responder, né? E ele sabe uma resposta. Ele tem uma resposta instintiva que vai ajudar ele, vai guiar ele. Tipo, o Gonjabar mesmo, ele vai lá e pensa, não, se eu tirar a mão da caixa eu morro. Então o que eu vou fazer? Ele cria, né? Vai raciocinando em cima disso. E ali ele não consegue pensar, tipo, mas eu não sou amigo dele, mas eu não, né? E ele não consegue se dar conta que a amizade entre eles foi uma amizade das visões, né? Não foi uma coisa natural, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ligação com aquele cara. E aí ele não consegue intuir o que ele fazer, porque ele ainda não é o Kwisatz Haderach, ele só tem as visões, ele ainda não é aquele que vai ser, né, o profeta deles. Mas aí ele confirma isso da forma mais espontânea possível, que é chorando. Esse choro, ele é muito natural. E aí é daqueles muitos momentos que Duna coloca a gente em dúvida. Mas será mesmo que ele... porque, né, a gente tem toda essa coisa da construção das Bene Gesserit. A Jéssica fica nisso, mas isso é uma construção das madres superiores que tiveram aqui. Né, aquela coisa jesuítica. Né, os jesuítas pregavam e condicionavam os povos, né, que eles iam... no caso aqui, os povos originários. Então, assim, eles estavam prontos para receber outros jesuítas, né? Então era a mesma coisa. Os Fremen estavam prontos pelos Bene Gesserit que já tiveram ali. Só que, assim, chegam vários momentos, e aí esses momentos vão se sucedendo a partir de agora, que essa coisa assim, tipo, não, peraí, será que foi o condicionamento mesmo? E até é interessante que isso até aparece no trailer do segundo filme, né? Que é aquela parte, assim, que o próprio Stilgar fica lá na dúvida, assim, ele fala, mas ele, né, tipo... I believe! Será que ele acredita ou não acredita? Porque o Stilgar vai sacando também, né, de certa forma, vários personagens ao redor do Paul sacam também que aquilo é uma construção, mas ao mesmo tempo ele é tão espontâneo, e é nessas horas que eu acho que ele vai ganhando cada vez mais os crentes, né, os believers, como, né, o Stilgar fala no trailer, né? Isso é muito interessante, porque assim, o choro dele é espontâneo, ele não sabia o que fazer. Não era que nem o teste do Gonjabar, ele foi maquinando também, né? Não era uma maquinação que ele pudesse dar uma resposta racional, ou, né? Não, ele simplesmente chora, porque ele não sabe o que fazer. E aí, não sabendo o que fazer, ele dá a reação mais espontânea e é mais esperada por eles. Ali, a mais pura. A mais pura, né? Sem saber, ele vai e comove eles de uma forma que eles não esperavam, nem ele esperava estar comovendo eles. E ele vai aprender com isso também, né? Claro. E você falou uma coisa interessante, que é sobre a questão da cultura, né? Que o Rio também falou no início, que a gente ia conhecer um pouco da cultura. Eu vou ler só essa frase aqui pra gente fechar essa parte do ritual, né? Que foi muito bonito, que ele fala, que a Jéssica fala assim: o encontro da ignorância e do conhecimento, falando do que é um ritual, né, fúnebre, da brutalidade e da cultura. Começa na dignidade com a qual tratamos nossos mortos, né? E aí a gente vê toda a nobreza do Império de Duna, ela considera os Fremen como selvagens, no sentido pejorativo mesmo, né? Como sendo incivilizados, fanáticos religiosos, esquisitos, loucos que vivem no deserto profundo.
Mas quando a gente vai se aprofundando, a gente está se aprofundando nessa cultura, a gente observa que o respeito ao irmão de tribo, ao respeito à natureza, o respeito às regras, que fazem essa coletividade conseguir sobreviver num ambiente extremamente absurdo, de difícil, né? Com temperaturas altíssimas, com tempestades, com charrurudos correndo atrás, o bebendo do seu próprio... sua própria humildade, né? Porque não pode desperdiçar. A gente vê a honra, a solidariedade. Então, eles são os verdadeiros nobres, não no sentido de títulos, mas no sentido de hombridade, né? Então, tipo como vocês falaram, né? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, vê a galera tudo nu, tomando banho direto, acham esquisito, acham caricatos, e na realidade... são os povos originários que dão toda a base de como viver em harmonia. A gente vê isso em Avatar, né, que é colocado isso também da mesma forma. E a gente vê isso com os Fremen, que é uma inspiração direta de várias tribos africanas, de indígenas americanos, né, e até brasileiros também, porque o Frankenhead fez uma pesquisazinha aqui na Amazônia. Então tudo isso está interligado, tá certo? Se vocês quiserem complementar, a gente parte para mais uma parte aqui interessantíssima, que depois dessa cerimônia, né, o Paul, ele, como o Daniel falou, a água também é dinheiro. Muito interessante isso, né? A água é dinheiro. E mais um momento, Hildon, que você gosta. Mais um momento kkkk. Porque é muito interessante quando eles fazem a contagem, né? E o Stilgar fala, ó, você tem direito a tantos, 2 litros, 1 litro, 7 hidrofichas. Começa a falar lá e o povo, ok, né? E aí o Stilgar fala, olha, você vai receber essas fichas e depois eu vou mostrar a você como amarrá-los no lenço para que não chocalhem e entreguem sua posição quando precisar. Aí o Paul, inocentemente, né, estendeu a mão com as fichas para a Shani e disse, você poderia segurá-los para mim? E a Shani automaticamente olha com aquele olho arregalado, assustada pro Stilgar. E aí o Paul olha assim, perdi alguma coisa, percebi a sensação de humor em volta dele, uma espécie de zombaria, e sua mente fez a associação com a lembrança presciente. Hidrofichas oferecidas a uma mulher, ritual de corte. Ele já estava ali inconscientemente, Hildon e Daniel, como Freud falava, cortejando o amor da vida dele. Que coisa linda. Rapaz, se ele realmente tivesse a certeza de que seria um ato de cortejar, ele tinha jogado a água toda nos pés dela. É muito poético esse capítulo. O Daniel tem razão em colocar algumas dessas questões, né? Eu me foquei no amor. Você é um rapaz apaixonado, eu vi como você é apaixonado. É importante isso mesmo. E é interessante que depois disso, eles começam a ser levados para um local, né? Jéssica puxada para o fim da tropa por mãos ansiosas, rodeada por corpos que se acotovelavam, e sabia que aqueles momentos aparentemente simples podiam irromper em violência. De repente eles começam a ir para um determinado local que o Stilgar começa a conduzi-los, né? Porque eles estão com a água do James, né? É importante falar isso, né? Estão com a água do James. E o que eles vão fazer com a água? Eu acho, viu, Rio, Daniel, que a repugnância inicial do Paul é que ele achava que ia ter que beber a água do James, né? Porque quando eles lutam e perdem umidade, ele tem direito a ficar com a água do James, né? Então eu acho... bicho, se você tá com um cano ali nos seus orifícios e a sua água tá sendo filtrada de todo jeito, ele pensou, porra, tá de boa aqui, né? É verdade, tá de boa mesmo. E aí eles vão para um local, né? E eles vão para um local, começam a se acotovelar. É interessante que em um determinado momento, mais uma vez falando da questão do hinduísmo aqui, porque ele fala assim, mas ele sentia a exigente, o Paul, né? Consciência racial dentro dele, seus propósitos terríveis, e entendia que nada tão pequeno desviaria o carro de Jagannath, o Jagannath. Esse carro de Jagannath, o Jagannath,
é, segundo a mitologia da Índia antiga, uma das encarnações do deus Vishnu. Os sacerdotes do templo de Jagannatha recebiam grandes rendimentos das peregrinações em massa e encorajavam a prostituição das mulheres, que era, no caso, viviam no templo, não é aqui, que não cabe aqui, mas o culto de Jagannatha compreendia ritos pomposos e dava lugar a um desencadeamento de fanatismo que se manifestava em suicídios e mutilações voluntárias. Nos dias das grandes festas, alguns dos fiéis lançavam-se debaixo das rodas do carro que transportava a estátua de Vishnu. E aqui a gente sente um pouquinho desse clima, né, Hildo? De tensão, né? Eles estão... Porque assim, a gente saiu de um ritual de morte e agora eles estão sendo conduzidos para um outro local. E esse outro local meio que despertou essa situação deles. Eles estão começando a... Vamos empurrando a Jéssica, querendo chegar primeiro. E para onde eles vão, Daniel? Agora eles vão conseguir descobrir. Agora sim, o leitor que estava acompanhando e subverteu o negócio da água como dinheiro. E aí voltou do dinheiro para água. Agora vai pro cofre, vamos dizer assim, né? Os Fremen estavam malocando água, rapaz. Os caminhão-pipa vão tudo pra lá. Pois é. E aí ele descobre que tem Os muito Fremen mais água. estavam malocando água. E você vê assim, olha aí, rapaz, quer dizer que tem água aqui. Tem muita água, E é né? sagrado. Sabe por que eu fico arrepiado, né? Que tem um determinado momento que o Stígor fala assim pra ela, né? Porque eles entram. Quando eles entram, é tudo selado. É um local secreto. Inclusive, num dos trailers, eu acho que eles estão chegando nesse local. Ele abre, né? Entram, fecha, porque tem que selar. E a Jéssica e o Paul começam a sentir a umidade. Porque assim, os rostos deles estão ressecados, né? Porque estão num deserto profundo. E eles começam a sentir a umidade, né? Eles começam a perceber que eles estão dentro de um local onde tem uma quantidade enorme armazenada de água. E o Stígor fala isso, chega a me arrepiar. Ele fala assim: há entre nós quem precisa de água, mas esses vêm aqui e não tocam nesta água. Sabia disso? E a Jéssica, assim que entrou, a primeira coisa que ela viu que ela queria colocar a mão na água. E ele dizendo que os Fremen chegam ali, podem estar até morrendo de sede, precisando de água, e eles não tocam, cara, porque é sagrado. É muito... Água sagrada. Muito, 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 muito interessante essa... E é mais uma virada, né? São várias viradas nesse capítulo aí que subvertem o que você tá esperando, o que você tá lendo ali, né? A água é moeda, não é? Aí de repente é de novo, e aí de repente eles mostram uma fortuna, mas o que eles vão fazer com isso também, né? E é um tempo sagrado, né? Exatamente. Eu tô curioso pra ver como é que o Villeneuve vai retratar isso, porque no filme do David Lynch era muito bonito aquele depósito de água. É, muito bonito. E vai ser lindo, porque o Paul, ele fala, né? E o Paul começa a ter visões. E aí ele lembra, ele diz assim, quando ele chega lá, ele via este lugar no sonho, ele pensou. Aí, caro ouvinte, você vai pro capítulo 3 do livro aqui do Capa Dura, página 46, né? E lá o Paul tem as visões de Encalada quando ele fala para a Reverenda Madre, nesse capítulo 3, né? Das visões dele. E a gente vê que tem mudanças. A gente vai ver no decorrer aqui, tá finalizando o nosso análise, mas tem algumas mudanças, né? Mas uma das coisas que não muda, Rio Daniel, é a questão das hordas fanáticas em nome dele, né? Que iam deixando um rastro sangrento pelo universo. O estandarte verde e preto dos Atreides iria se tornar um símbolo do terror. As legiões impetuosas investiriam em batalha, berrando seu grito de guerra: Muad'Dib! Muad'Dib! Isso aí é tensão também, né? Não tem como não ser. E aqui a gente vê que a Jéssica começa a perceber, nesse sentido aqui, que os Fremen são perfeccionistas, né? Que eles derramam lá a água dos James no local. O Paul já recebeu os dragmas referentes àquilo ali. E aqui os Fremen começam o Stígor começa a falar um ritual, né? Ele fala o que é que vai ser feito. Vamos prender as dunas com plantios de gramíneas, amarraremos água ao solo com árvores. E uma coisa interessante, que os Fremen, eles tinham uma consciência ecológica tão grande que eles não queriam transformar Arrax todo num lugar verdejante. Nunca foi a intenção dos Fremen. Eles falam aqui, ó, faremos de Arrax um lar, com lentes
degeladoras nos polos, porque nos polos, nós, por incrível que pareça, no deserto de Duna, né, no Arrax, as extremidades têm gelo. Então eles vão ter lentes para derreter esses gelos nos polos, vão ter lagos nas zonas temperadas, que é o sonho dele, e somente as profundezas do deserto para o Criador e sua especiaria. Então eles não vão destruir tudo. Assim, destruir no sentido de acabar com todo o deserto, né? Eles vão ter senão todo aí esse... acaba com o ecossistema do verme, né? Acaba com... Exatamente, acaba com isso aí. E aí a gente entra aqui na parte final desse capítulo, que eu acho importantíssima, é que a Jéssica, ela vai se aprofundando, né? A gente vê que a Jéssica, ela vai se aprofundando nessa cultura, ela vai observando, né, o que é que eles têm que fazer para poder sobreviver, né? Ela, desde nesse capítulo, né, ela está vendo isso, ela percebe... Até porque, se eles estão vivos até hoje, tem muito da percepção de Jéssica, né? Exatamente. Porque ela está estudando a cultura Fremen, ela está usando as lendas religiosas que, nesse instante, o Daniel falou, utilizadas pelas reverendas madres, que são as missionárias protectoras, né, que vieram, que são Bene Gesserit, que são missionárias, igual como foi falado aqui pelo Daniel, como se fossem os jesuítas, que implantaram essas lendas, né? E ela está se aproveitando disso para sobreviver e não para se aproveitar do povo. É interessante e pontuar isso. Ela não está usando para manipular, está usando para sobreviver. Mas ela sempre falou no capítulo anterior, Rio Daniel, que ela percebeu mudanças significativas, né? Que um fato foi inserido nessa cultura Fremen. E aqui a gente tem a resposta. E aí ela fala que é Liet Kynes. Na realidade, ela pensa em Liet Kynes, mas é Pardot Kynes, o pai dele, né? Que isso. Ele consegue unir o fervor religioso que fazia os Fremen terem um afago, né? Tipo assim, das situações extremas em que viviam, algo tipo assim, eu vou confiar em Shai-Hulud, né? Então, tipo, era um afago para poder suportar isso, com a ciência que prometia o paraíso palpável, em vida, sem precisar morrer para ir para um céu ou para outro local espiritual. Então, o Liet Kynes conseguiu fazer disso um método educacional que ensinava todo o Fremen, desde criança até essa meta e sonho. Era o paraíso na Terra. Ecologia e fé. Eu queria só pontuar só mais uma coisa, finalizando esse capítulo, tá? Que no final do capítulo a gente vê uma situação bem interessante com Jéssica, tá? A Jéssica fala e o Paul fala. Olha só como é interessante. Nesse capítulo a gente tem o amigo e o inimigo. É bem interessante isso. O amigo é o James, que o Paul matou, que enfrentou o Paul. E o inimigo, o Paul fala no final do capítulo. Ele fala: minha mãe é meu inimigo. Ela não sabe disso, mas é. Ela trará o jihad. Ela me deu a luz. Ela me treinou. É meu inimigo. E aí, gente, eu vou ler um negócio para vocês. Mateus, capítulo 10, versículo 35 a 37. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vim para trazer a confusão, eu vim para trazer a contenda. E é exatamente isso, né? É muito interessante essa questão dela ser considerada o inimigo. Não é um sentido literal, né? De ela ser inimiga, querer o mal dele. Mas ela criou o cara que vai trazer o caos, né? É como se fosse dar luz ao besta 666, o cara que vai... aquele bebezinho lindo. Mas... É interessante, Pascoal, o terminar dessa forma, né? Porque é uma análise também. E esse pensamento vem logo após toda a análise de Jéssica em perceber que, por exemplo, o fato, né, de como Paul se direciona a Shani, e ela fica pensando, por que ele tá tratando ela assim, né? Eu preciso entender melhor. Isso. E eu preciso tirar Paul disso. E ele consegue ter essa presciência, esse pressentimento
de que a mãe dele vai de contra aos caminhos que ele escolheu. Então, se algo vai de contra aos caminhos que você escolhe, esse alguém acaba se tornar seu inimigo também. E esse é um capítulo extremamente religioso, né? Nós fomos banhados por uma fé e por uma religiosidade, e Paul também foi, né? E Paul, nesse momento, é como se ele estivesse fazendo a transição de agora eu acredito. Agora eu vi determinadas coisas, eu senti determinadas coisas que Jéssica não sentiu. Jéssica, ela continua com aquele pensamento, o pensamento da elite, o pensamento do burguês, enquanto Paul tá no pensamento de eu quero acreditar, né? Ele tá nesse processo. E tudo que vai atrapalhar esse processo para ele também seu inimigo, né? Eu fiquei muito satisfeito com esse capítulo. Muito, muito boa nosso bate-papo. Sim, sabe quando você termina um episódio e diz que episódio foda? Foi esse. Então hoje a gente... Parabéns, nós tivemos aqui a inspiração aqui do universo e, sei lá, a questão espiritual, o amor estava presente aqui nesse capítulo. Esse capítulo e os próximos são bem assim, né? Uma jornada bem interessante, essa espiritualidade do povo. Começamos aqui a análise do capítulo 34, vamos para as nossas considerações finais. Rio do Grande Daniel, vocês me proporcionaram um episódio esplêndido. Tô aqui muito em êxtase com esse episódio. Acho que os próximos vão ter muito isso, né, Pascoal? Vão ter muito isso. Então se preparem-se, cada vez melhor. Vamos começar, claro, com o Grande Daniel. Daniel, fique à vontade para dizer as suas redes sociais, a galera que quiser te seguir. E quais são as considerações finais para esse capítulo 34? Bom, eu tô nas redes sociais ali como Sentinela Positrônica, vez ou outra eu posto lá, né? Quem quiser procura por Sentinela Positrônica no Instagram, no Twitter. Eu eventualmente posto, não ando muito, né? Mas essa persona que eu criei pra falar de ficção científica, vamos dizer assim, o personagem, vamos lá. E, bom, sobre esse capítulo eu acho que é aquela coisa, né? A espiritualidade, a espontaneidade do Paul também, né? A ingenuidade dele, porque se fosse uma construção, só uma construção... Esse é daqueles capítulos que vai te colocando em dúvida também, né? Vai testando a sua crença, né? E aí a gente pode até pensar, né? O treinar, testar os fiéis, né? Do excerto do começo do capítulo, né? Mas ele te coloca um pouquinho aquela dúvida do que é uma construção das Bene Gesserit e do que é a fé mesmo, né? O Paul chorar daquele jeito ali tocou a fé dos Fremen, né? Não foi uma coisa assim que ele fez de livre, né, espontâneo, caso pensado, vamos dizer assim, né? Eu tô ironizando aqui a construção da frase, mas é um pouco isso, né? Muita coisa em Duna, por exemplo, quando o Duque Leto cospe, né, perante a presença do Stilgar, naquele encontro que eles têm, é uma construção que ele já percebe, não, esse é o ritmo dessas pessoas, eu tenho que seguir esse ritmo, então esse rito, né? E aí ele vai lá e cospe, e é aquela coisa, é uma reação pensada. O Paul não pensa quando ele vai chorar, ele simplesmente chora, ele não sabe o que fazer, ele tá perdido, e o choro dele é uma coisa espontânea que comove a eles a ponto de pensar, ó, será ele? Será que ele é o cara? Será que é ele o nosso profeta? Então tem muito disso nesse capítulo também, tem muito disso que o Pascoal falou sobre as questões religiosas, né? Todas essas construções, né? E é um capítulo muito bem escrito, né? Aquela coisa que eu ponderei, né? Tipo, você terminar uma frase da Jéssica e o Paul, que é o filho, materializando aquela resposta. Ele é o material, é a prova material que a Jéssica é mãe. Aquilo ali também é muito bonito. Eu acho que é um capítulo muito interessante, muito bem escrito, por causa dessas construções assim literárias mesmo, né? E por causa dessas sutilezas e dessas nuances que daqui a pouco vão se construindo numa coisa assim que vai pegando até o mais cético dos Fremen, a própria Jéssica também, em vários momentos daqui pra frente vai começar a falar, mas peraí, pô, o quanto disso é profecia, o quanto disso é uma construção? Será que ele é mesmo uma coisa, né,
Será que ele é a próxima, né, Isso. grande coisa da humanidade? E isso é uma coisa que eu vou dar um vislumbre, não é bem nem um spoiler, mas um vislumbre. É uma coisa que o Frank Herbert discute ao longo de toda a saga, tá? Né, de todos os livros da saga tem muito isso, né? O quanto disso é profecia, o quanto disso é o próximo passo, vamos dizer assim, o caminho dourado. Será que eu posso dizer isso agora, né? É muito cedo, né? Mas vamos lá, né? O caminho dourado. Vamos lá. Sempre um prazer Grande participar. Daniel, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente sempre agradece muito a tua participação. É muito, muito bom. A gente liga pro Daniel, o Daniel tá à disposição. A gente Sempre. respeita Opa. sempre o dia dele de jogar com os colegas RPG Board Game, né? Que é a quarta-feira, então a gente não chama ele nas quartas. A gente está... Quarta é o RPG sagrado. É E sagrado. eu jogo também remoto com os caras, né? Eles estão lá em Porto Alegre, então a gente Show. sempre joga, mas Show de bola. também são fãs de Duna, tá? Eles vão assistir também. Boa. Pelo menos que massa. uns leram o livro, outros assistiram o filme, mas- mas a maioria tá começando a ficar cada vez mais fã. Isso é muito bacana. Legal. Grande Hildon! E você, Hildon? O que é que você tem? Claro, antes, o que é que eu faço para criar um podcast e ficar igual o Pascoal hoje, todo viçosinho, alegre, falando? E suas considerações finais? Rapaz, antes de mais nada, se você quiser ter o seu podcast e não sabe editar, manda aquela mensagem pra gente no Radiola Mecânica, @RadiolaMecânica, né, no Instagram, ou no meu pessoal também, @HildonOliverArt. Fala comigo que a gente consegue entender e construir esse podcast, né, para que você tenha o seu trabalho na podosfera. Acho esse nome muito esquisito, mas tem que dizer, né? E, Pascoal, esse capítulo para mim, a gente sempre fala isso, que Duna tem alguns capítulos que eles são de transição, né? E esse é de uma transição muito importante. É quando o Paul ele começa a abraçar o deserto, a abraçar realmente quem ele é. E é por isso que eu acho que algumas pessoas que falam sobre o Messias branco, de que, vai lá, o cara que chegou para salvar o povo Fremen, nossa. As pessoas, eu acho que simplesmente não leram Duna, né? Ou se leram, leram de uma forma muito rasa. Porque a partir desse momento você percebe que o povo Fremen não precisa ser salvo. O povo Fremen está salvando o povo, né? O povo Fremen está apresentando o povo toda uma cultura, e o povo está assimilando essa cultura. Paul deixou de ser um Atreides para se tornar um Fremen. Eles, lógico, que em sua concepção como um todo, ele sempre será um Atreides. Mas esse momento é onde Paul, ao derramar a sua lágrima como uma oferenda a esse amigo, ele percebe que a partir de agora o caminho dele é outro. Porque foi se apresentado essa cultura, né? Aí não é que ele vai salvar essa cultura, mas ele vai fazer de tudo para proteger, assim como o povo Fremen o faz. Então, lê novamente. Se você tem essa concepção, lê novamente, porque tá tudo muito, muito estabelecido. Tô arrepiado. Paul não é o Messias. Tô arrepiado. Paul não é o Messias branco, ele é salvo pelos Fremen. Olha, quando tu falou, não é o Paul que vai salvar os Fremen, é os Fremen que estão salvando o Paul. Cara, meu, hoje tem que anotar esse data de hoje. E eu? O negócio aqui tá Bem isso. o negócio aqui tá fluindo, tá vindo, que venham energias. Não, tá bom. Olha só, as minhas considerações finais, obviamente, sigam as redes do DunaCast, Twitter, Instagram, sigam o Duna Hacks Brasil, a gente tá fazendo um acompanhamento bem legal dessas semanas que antecedem o filme, né, de Duna Parte 2. E eu vou terminar a minha participação com um poema, porque assim, os Fremen, como a gente falou, eles retratam realmente muitas culturas, né, originárias que foram massacradas, né? Eles retratam essa cultura que ainda em muitos locais são desrespeitadas, né? São esquecidas. A gente vê como estava aqui no Brasil, né? A questão da nossa cultura indígena. E também os Fremen, eles representam muito o Rio e lembra muito o povo nordestino quando sofria e sofre, né, com latifundiários, ou não só o povo nordestino, né, a galera que sofre com questão agrária, né, que são expoliados, né, mas o povo nordestino com relação à seca, né,
essa luta constante contra os poderosos. E aí eu vou terminar com João Cabral de Melo Neto, né? Não tem como não falar de Vida Severina. Um clássico. E aí eu vou falar de um clássico, e eu vou falar de morte, porque esse capítulo tem morte, tem renascimento, mas tem morte. E ele fala assim: essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto barco, porém, mais que no mundo te sentirás largo. Porém, mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias como antes em terra alheia. Trabalharás em uma terra da qual, além de senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nesta terra, tu sozinho, tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Palmas. Encerro assim, Muito bonito. com essa reflexão. E até a próxima semana com mais um DunaCast. Muito obrigado, gente. Obrigado, Hildo. Obrigado, Daniel. Até a próxima Até a próxima. Valeu. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com